Você já sentiu que tem algo errado no mundo, mas ninguém fala sobre isso? Bem-vindo ao Conspirações e Curiosidades, o canal que revela o que o sistema quer esconder de você. Aqui, falamos sobre segredos ocultos, sociedades secretas, tecnologia invisível, vida extraterrestre e conspirações que desafiam a lógica. Toda semana, vídeos novos com investigações profundas, fatos chocantes e teorias que vão te fazer questionar tudo. Se você quer enxergar além do que mostram na TV, inscreva-se agora, antes que apaguem esse canal também. Conspirações e curiosidades, porque a verdade está nas entrelinhas. Na madrugada de 15 de abril de 1912, o maior navio já construído pelo homem desapareceu nas águas geladas do Atlântico Norte. O mundo inteiro acreditava estar diante de uma obra-prima da engenharia, um símbolo do poder humano sobre a natureza, algo que jamais poderia afundar. Mas em poucas horas, o impossível aconteceu. Mais de 1.500 vidas foram perdidas. Famílias inteiras desapareceram e uma pergunta começou a ecoar pelos corredores da história. O que realmente aconteceu com o Titanic? Foi apenas um acidente causado por um iceberg? Ou existia algo muito maior por trás daquela tragédia? Ao longo dos anos, documentos secretos, testemunhos esquecidos e teorias surpreendentes começaram a surgir, levantando suspeitas de que o desastre pode não ter sido tão simples quanto nos contaram. Hoje, vamos mergulhar nas teorias mais intrigantes, misteriosas e controversas que cercam o naufrágio do lendário RMS Titanic. E algumas delas podem mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Na época, o Titanic era considerado o ápice da tecnologia naval. Construído pela poderosa companhia White Star Line, o navio representava luxo, segurança e inovação. Seus criadores afirmavam que ele era praticamente inafundável, equipado com compartimentos estanques que impediriam qualquer desastre. Pessoas ricas, empresários, imigrantes e aventureiros embarcaram naquela viagem acreditando estar seguros dentro da embarcação mais avançada do planeta. Mas o que poucos sabiam é que desde o início, o Titanic já carregava uma série de decisões arriscadas. Pressões financeiras e disputas comerciais que poderiam ter influenciado o destino da viagem. Alguns historiadores acreditam que a pressa em lançar o navio ao mar, antes de testes completos, pode ter sido um erro fatal. Outros afirmam que havia interesses econômicos gigantescos em jogo, capazes de colocar vidas em risco. E é exatamente aqui que começam as teorias mais inquietantes. Uma das teorias mais famosas sugere que o Titanic nunca foi realmente o navio que afundou naquela noite. Segundo essa hipótese, o navio que teria ido para o fundo do oceano seria, na verdade, seu irmão mais velho, o RMS Olympic. A história diz que o Olympic sofreu um grave acidente antes do lançamento do Titanic, gerando prejuízos milionários para a empresa. Como o seguro não cobria todos os danos, alguns conspiracionistas acreditam que a companhia teria trocado os nomes dos navios, enviando o Olympic disfarçado como Titanic para uma viagem fatal, com o objetivo de receber uma indenização gigantesca. Essa teoria se baseia em supostas diferenças estruturais, observadas em destroços e fotografias antigas, além de relatos de trabalhadores que afirmaram ter visto mudanças misteriosas durante a construção dos navios. Embora especialistas considerem essa teoria improvável, ela continua sendo uma das mais populares entre os estudiosos de conspirações históricas. Outra teoria envolve uma figura poderosa do mundo financeiro, o magnata John Jacob Astor Crud, um dos homens mais ricos do planeta na época e passageiro de primeira classe no Titanic. Segundo algumas interpretações, ele e outros empresários influentes estariam se opondo à criação de um novo sistema bancário central nos Estados Unidos. Curiosamente, anos depois do desastre, surgiria o Federal Reserve System. Para alguns teóricos,
A morte desses homens teria facilitado mudanças financeiras globais. A ideia de que o naufrágio teria sido planejado para eliminar opositores políticos e econômicos parece saída de um filme, mas continua sendo debatida em livros, documentários e fóruns ao redor do mundo. É uma teoria controversa, mas que revela como eventos históricos podem ser reinterpretados à luz de interesses ocultos e decisões de bastidores. Existe também a teoria do incêndio secreto, considerada por muitos pesquisadores como uma das mais plausíveis. De acordo com essa hipótese, um incêndio teria começado dias antes da viagem, dentro dos compartimentos de carvão do navio. Esse fogo poderia ter enfraquecido a estrutura metálica do casco, tornando o Titanic muito mais vulnerável ao impacto com o iceberg. Fotografias antigas mostram marcas escuras na lateral do navio antes, mesmo de ele deixar o porto, e alguns engenheiros afirmam que temperaturas extremamente altas poderiam comprometer a resistência do aço. O problema é que, se essa teoria estiver correta, significa que a tripulação e a empresa sabiam do risco, mas decidiram seguir viagem mesmo assim. Isso transformaria o desastre não em um acidente inevitável, mas em uma sequência de decisões perigosas tomadas sob pressão financeira e reputacional. Outra hipótese fascinante envolve uma mensagem ignorada. Naquela noite, vários navios próximos enviaram alertas sobre a presença de icebergs na rota do Titanic. Um dos mais citados é o SS Californian, que estava relativamente perto do local do naufrágio. Alguns relatos indicam que seus operadores tentaram avisar o Titanic repetidas vezes, mas as mensagens teriam sido ignoradas ou não repassadas ao comandante. Se isso for verdade, o desastre poderia ter sido evitado com uma simples decisão de reduzir a velocidade ou alterar o curso. Essa teoria levanta uma questão inquietante. Quantas tragédias na história aconteceram não por falta de tecnologia, mas por excesso de confiança? E então existe a teoria mais simples, e talvez a mais assustadora. De todas, erro humano. O capitão do Titanic, Edward Smith, era um dos mais experientes navegadores da época. Mas naquela noite, ele decidiu manter o navio em alta velocidade, mesmo com avisos de gelo no caminho. Alguns especialistas acreditam que havia pressão para completar a viagem, rapidamente impressionar o público com a eficiência do novo navio. Em outras palavras, o desejo de mostrar poder e superioridade tecnológica pode ter superado a prudência. E quando o iceberg finalmente apareceu no horizonte, já era tarde demais para evitar o impacto. Décadas depois, em 1985, uma equipe liderada pelo explorador Robert Ballard localizou os destroços do Titanic a quase 4.000 metros de profundidade. A descoberta trouxe novas evidências, mas também novas perguntas. O estado do casco, a forma como o navio se partiu e a distribuição dos destroços alimentaram debates entre engenheiros e historiadores. Cada nova expedição revelou detalhes surpreendentes, mostrando que ainda existem mistérios escondidos nas profundezas do oceano. O Titanic, mesmo depois de mais de um século, continua sendo um dos eventos mais investigados da história moderna. O que torna essa história tão fascinante não é apenas o tamanho da tragédia, mas a quantidade de perguntas que permanecem sem respostas definitivas. Foi uma combinação de falhas técnicas, decisões arriscadas e coincidências infelizes? Ou existiam interesses ocultos que transformaram aquela viagem em um desastre inevitável? A verdade é que o Titanic se tornou muito mais do que um navio. Ele virou um símbolo da fragilidade humana diante da natureza, da arrogância tecnológica e das consequências de decisões tomadas sob pressão. Cada teoria, por mais improvável que pareça, revela algo sobre o medo, a curiosidade e a necessidade humana de entender o desconhecido. Hoje, mais de 100 anos depois, o Titanic continua no fundo do oceano, silencioso, envolto pela escuridão e pelo frio extremo. Mas sua história permanece viva, sendo contada em livros, filmes, documentários e investigações científicas.
E talvez seja justamente esse mistério que mantém o interesse do mundo inteiro. Mas existe um detalhe pouco comentado que torna toda essa história ainda mais intrigante. Na noite do desastre, o mar estava estranhamente calmo. É quase como um espelho escuro refletindo as estrelas. Não havia ondas quebrando contra o casco, nem espuma branca denunciando perigos à frente. Para os vigias posicionados no topo do mastro, isso criou uma situação extremamente perigosa, porque normalmente as ondas batendo contra um iceberg ajudariam a revelar sua presença à distância. Naquela noite silenciosa, o gelo permaneceu praticamente invisível até os últimos segundos. Alguns especialistas acreditam que essa combinação rara de fatores naturais, céu limpo, ausência de vento e água extremamente lisa, transformou o oceano em uma armadilha perfeita. E isso levanta uma nova pergunta inquietante. Será que o Titanic enfrentou apenas um iceberg? Ou uma sequência de coincidências tão improváveis que pareciam destino? Outro elemento que alimenta discussões até hoje é a quantidade de botes salva-vidas disponíveis no navio. Embora o Titanic fosse gigantesco, ele transportava botes suficientes para apenas uma parte dos passageiros e tripulantes. Na época, as leis marítimas não exigiam mais embarcações de resgate e muitos projetistas acreditavam que o navio era seguro o bastante para não precisar de medidas adicionais. Porém, durante o desastre, esse detalhe se transformou em uma sentença de morte para centenas de pessoas. Alguns botes foram lançados ao mar com lugares vazios, enquanto outros demoraram para ser preparados. O caos, o medo e a falta de treinamento adequado criaram uma situação em que decisões tomadas em poucos segundos determinaram quem viveria e quem ficaria para trás. Esse cenário reforça a ideia de que a tragédia não foi causada por um único erro, mas por uma cadeia de falhas que se acumularam ao longo do tempo. Também existe uma teoria menos conhecida, mas extremamente curiosa, que envolve a própria rota escolhida para a viagem. O Titanic navegava em uma região onde icebergs eram relativamente comuns naquela época do ano. Mesmo assim, o navio manteve uma velocidade considerada alta para as condições do Atlântico Norte. Alguns historiadores sugerem que havia uma intenção de chegar ao destino antes do previsto, criando um feito histórico que chamaria a atenção da imprensa mundial. Se isso fosse verdade, significaria que o orgulho e a competição entre companhias marítimas poderiam ter influenciado decisões críticas de navegação. Em um mundo onde a reputação significava lucro, cada hora economizada poderia representar prestígio, manchetes e novos passageiros. E quando a busca por reconhecimento se mistura com riscos ignorados, o resultado pode ser catastrófico. Há ainda um aspecto emocional que raramente aparece nos relatórios técnicos, mas que marcou profundamente aquela noite: o comportamento humano diante do perigo. Testemunhos de sobreviventes descrevem cenas de coragem extraordinária, mas também momentos de confusão e desespero. Músicos continuaram tocando enquanto o navio afundava. Oficiais tentaram manter a ordem entre multidões assustadas e passageiros tomaram decisões impossíveis em questão de segundos. Alguns se recusaram a entrar nos botes por acreditar que o navio não afundaria. Outros ajudaram desconhecidos a escapar, sacrificando a própria chance de sobrevivência. Essas histórias revelam que, em meio ao caos, a natureza humana pode mostrar tanto sua fragilidade quanto sua força. E talvez seja isso que torna o Titanic mais do que um acidente marítimo. Ele se tornou um retrato dramático da condição humana. Décadas depois do desastre, novas tecnologias permitiram que cientistas explorassem o fundo do oceano com precisão impressionante. Submarinos e robôs subaquáticos registraram imagens detalhadas dos destroços espalhados pelo leito marinho. Essas expedições mostraram que o navio se partiu em 2 seções antes de afundar, completamente. Algo que contradizia relatos iniciais da época. A descoberta mudou a compreensão do acidente e provou que a investigação sobre o Titanic ainda estava longe de terminar.
Cada nova fotografia revelava detalhes surpreendentes, objetos pessoais preservados pelo frio extremo, partes da estrutura corroídas pelo tempo e sinais claros da violência do impacto. Era como se o oceano estivesse lentamente contando sua própria versão da história, peça por peça, década após década. Outro fator que continua sendo discutido é o papel das comunicações naquela noite. O Titanic possuía um sistema de rádio moderno para a época, capaz de enviar mensagens a longas distâncias. Porém, muitos avisos sobre icebergs chegaram em sequência, criando um excesso de informações que poderia ter sido subestimado. Alguns operadores estavam ocupados transmitindo mensagens pessoais de passageiros, enquanto alertas importantes aguardavam para ser processados. Esse detalhe revela um problema que ainda existe nos dias de hoje. Quando há informação demais, o que é realmente urgente pode se perder no meio do ruído. A tragédia do Titanic mostra que tecnologia avançada não garante segurança absoluta. Ela depende da forma como é utilizada. Existe também uma dimensão simbólica que transformou o Titanic em uma das histórias mais lembradas do mundo. O navio representava o orgulho da era industrial, um período em que a humanidade acreditava estar dominando completamente a natureza por meio da ciência e da engenharia. Seu naufrágio, porém, demonstrou que o progresso tecnológico não elimina riscos, apenas os transforma. Em poucas horas, a embarcação mais sofisticada do planeta foi vencida por um bloco de gelo silencioso. Esse contraste entre confiança e vulnerabilidade fez com que o desastre se tornasse um marco histórico, estudado por engenheiros, historiadores e cientistas até os dias atuais. E agora, depois de conhecer todas essas teorias, mistérios e detalhes que cercam o naufrágio do Titanic, a pergunta final fica com você. Foi apenas um acidente trágico da história, ou existiu algo muito maior por trás daquela noite gelada no Atlântico? Se você chegou até aqui, significa que também é movido pela curiosidade de descobrir o que está escondido por trás dos grandes enigmas do mundo. Então aproveite este momento para fortalecer essa jornada com a gente. Inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer essa história impressionante e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Porque quanto mais pessoas buscam respostas, mais perto chegamos da verdade.